Os embaixadores do reino de Deus. Bem, quem são eles? Onde vivem? O que comem? Bem, esse vídeo vai ser bem curto, eu imagino, mas quase sempre quando eu faço isso, o vídeo não fica tão curto assim. Mas eu sou o Leandro, também conhecido como Matias, caso você não me conheça, e esse é o nosso canal. Eu sou um nerd bíblico universitário de uma federal aqui de São Paulo, e nós estamos aqui no nosso canal para falar sobre aquilo que eu mais amo, que é Deus e a sua palavra. Então fica aí comigo que a gente vai discutir um pouco sobre embaixadores do reino de Deus. Naquela época antiga, o embaixador romano e tal, ele tinha um propósito, era levar a cultura de Roma. Eles mandavam esses embaixadores e lá eles ficavam ensinando, digamos assim, né? Eram como se fossem famílias que ensinavam o povo a maneira romana de ser. E então quando a gente reflete sobre isso, né, essa analogia, e quando a gente vê, né, o próprio apóstolo Paulo falando, se referindo como nós somos embaixadores, né? Hoje em dia o embaixador, né, é aquele representante, né, de uma nação em outro território estrangeiro. Então, de certa forma, ainda está atrelado a gente, mas o grande ponto que a gente precisa se atentar e ter no nosso coração é justamente esse privilégio que Deus nos deu, de sermos os seus representantes, seus embaixadores. Ou seja, nós temos uma missão. Então, seja nós solteiros, né, seja a gente solteiro, seja a gente já casado com uma família, que a gente de fato vai ter uma família inteira que reflita a Deus, glorifica a Deus e cumpra assim o propósito de Deus, né, de refletir, reproduzir, representar e assim, né, glorificar a Deus. A gente pode analisar isso de outras formas, e dentre essas outras formas, uma delas é essa questão que eu acabei de dizer. E então cada cristão, o próprio termo cristão, né, significa pequeno Cristo. Isso significa que nós devemos sermos representantes de Deus em todo instante, em todo lugar que nós estamos. É um privilégio que Deus nos dá de sermos seus embaixadores. De forma que a gente deve ser então famílias que ensinem como que é uma família de Deus. De forma que a gente deve também se preocupar em como que é um servo de Deus em outras situações, né? Seja no trabalho, seja na faculdade. Como que é um servo de Deus estudando. Eu tenho amigos que nessa parte em especial eles têm glorificado muito a Deus, e isso é uma coisa que eu acho muito linda de se ver, porque justamente traz muita honra e glória ao nome de Deus isso. Nós sempre teremos áreas que nós talvez precisamos ressignificar ou enxergar com um pouco mais de atenção e nos esforçarmos um pouco mais para entender que tudo aquilo que a gente vier a fazer, a gente tem que fazer de todo o coração como para o Senhor, porque no fim das contas acaba sendo, porque você, quando se torna cristão, você não vai ser só mais você. Eu deixei de ser o Leandro, né? Me tornei o Matias, mas além disso eu me tornei um cristão. Então eles vão sempre olhar para você e falar: um cristão faz isso, um cristão é assim, um cristão é desse jeito, um cristão age dessa forma, pensa dessa forma, se comporta dessa forma. Então a gente se torna em tempo integral cristãos, representantes de Cristo, e nós não podemos ser aqueles pelo qual o nome de Deus é blasfemado em todos os cantos, mas pelo contrário, se nos odiarem, a Bíblia diz, né, que primeiro odiaram a Deus, só que isso deve ser devido à verdade e não devido a nossos erros e ao fato de nós não nos parecermos com Cristo. Nós temos essa missão de nos parecermos com Ele, revelarmos a Ele e levar a Ele a todos. Então fica essa reflexão de hoje, para que nós sempre venhamos ter em mente isso, né? Nunca a gente venha esquecer que nós somos embaixadores em missões diplomáticas, de mostrar para esse mundo e para todos à nossa volta a cultura dos céus, a cultura de Deus, porque somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente nele encontramos a salvação, somente nele encontramos sentido de vida e propósito, e somente ele é a verdade imutável que define todas as coisas. Porque a verdade não é relativa, existe uma verdade objetiva, e essa verdade está expressa, manifesta e está nas suas escrituras e em Cristo Jesus. E nós somos seus instrumentos justamente para levar adiante essa verdade, para que todos conheçam
essa mensagem que nós temos o privilégio de, como embaixadores, como diz o apóstolo Paulo, declarar. Que é que Deus está reconciliando a humanidade, nos reconciliando com Ele, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, o seu Filho, ao qual, mesmo sem pecado, sem erro, tomou a cruz de Barrabás, que nós éramos Barrabás, nós somos o Barrabás. E essa cruz que ele levou, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Na cruz ele entregou a sua vida por nós, de forma que agora nós podemos morrer, que é o batismo, né? E nascer novos em Cristo Jesus, tendo então a vida dele em nós e por meio de nós, e dessa forma sermos salvos, mortos para o pecado e vivos para a comunhão com Deus. Um abraço, fiquem com Deus e lembre-se sempre, não só lembre dos bereanos, mas seja como eles. Até o próximo vídeo.